turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o formato tá diferente, tá? Para variar um pouquinho, vamos fazer alguma coisa um pouco mais diferente. Então, como é que vai ser a aula, né, de hoje e possivelmente dos próximos dias? Aqui em cima eu vou deixar as páginas dos livros, tá? Para vocês lerem, tá? Então a gente tá no capítulo 2, tá? Então você vai abrir o seu livro nessa página aqui, 359, tá bom? A partir do momento que você abrir essa página aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar um lápis, um marca-texto, uma caneta ou o que for e você vai ler, tá? Essas páginas aqui. Vou dar um tempo para vocês fazerem isso, tá bom? Depois que vocês lerem isso aqui, vocês vão tentar fazer os exercícios. Depois de lido e feito o exercício, você volta e termina de assistir o vídeo, tá bom? Então, agora que você já leu e já tentou fazer os exercícios, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou comentar os exercícios com vocês, tá bom? Então, eu vou fazer uma correção, mas é uma correção comentada, tá bom? Então, o primeiro exercício tá na página 361, tá bom? Vou ler com vocês e vou comentar, tá? Quantas pessoas você conhece que trabalham no setor terciário e nos demais setores da economia? Converse com os colegas e verifique se essa proporção é semelhante à média brasileira. Então, o que é setor primário, secundário e terciário são os principais setores da economia. O primeiro é agricultura, extrativismo, mineração. O segundo é indústria e o terceiro, comércios e serviços, tá? E quando o exercício fala quantas pessoas você conhece, você vai ter que perguntar para algumas pessoas, tá? Então pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser uma pessoa mais velha que você que já trabalha, pode ser qualquer pessoa, tá? Que você conheça e você consiga entrevistar, você consiga conversar. Se essa pessoa não souber o que é setor primário, secundário, terciário, você pode chegar e perguntar onde que você trabalha. Você trabalha no comércio, você trabalha em serviços, você trabalha em indústria, agricultura, mineração ou extrativismo, ok? Tendo essa resposta, das pessoas que trabalham no setor terciário e também no primário e no secundário, você vai comparar com os seus colegas. Então, vai perguntar para outra pessoa da turma o que você encontrou, o que respondeu para você, respondeu, enfim, e faz essa comparação, tá? Depois de feito isso, o que você faz? Você pega, tem um gráfico do lado, né, da pergunta, que é intitulado Brasil, composição da PEA. PEA significa População Economicamente Ativa, ou seja, as pessoas que trabalham por setores da economia. Então, o cenário da população economicamente ativa no Brasil é de que 71% das pessoas, tá? Ou seja, 7 a cada 10 ou 71 a cada 100 trabalha no setor terciário. Então, bem provável que na sua resposta você encontre a maioria das pessoas trabalhando no terciário, ok? Em segundo lugar, a gente tem as pessoas que trabalham no secundário, que é o setor de indústria, que compõe 28% da população, ok? Ou seja, em média de 2 a 3 pessoas a cada 10 pessoas, ou então a gente tem 28 pessoas em 100, tá bom? E 1% só trabalha no setor primário. Então, como a gente vive numa cidade, provavelmente você não encontra alguém que trabalha no setor primário. E se trabalhar, é porque compõe esse 1% da população, ok? Ok. Aí, passando, a gente vai para a página 363, tá? Essa primeira é da 361, tá bom? Aqui eu respondi. Aí você pula 2 páginas. Aí na página 363.
o que você pode concluir sobre as condições das rodovias brasileiras, ok? Então, a pergunta é o que você pode concluir. Então, você vai considerar todas as coisas que você leu, você vai considerar a sua experiência, tá? Ou seja, você que costuma, né, frequentar a rua, né, andar de transporte. Agora, nessa pandemia, provavelmente menos, mas a vida toda, né, andou de transporte, né, andou de ônibus, de carro e por aí vai. Então, você vai dizer como que estão as condições das rodovias, principalmente estradas e avenidas, ok? Então, você pode, né, também perguntar, né, para algum adulto, né, que costuma, né, dirigir, que costuma frequentar essas rodovias, né, esse meio de transporte. E a partir desses conhecimentos você cria a sua resposta, tá bom? Então, assim, de modo geral, considerando também o gráfico que está acima dessa pergunta, tá? As opiniões, elas são bem divididas, tá? Então, vamos lá. Vou do maior para o menor, tá? 33,6% das pessoas, né? Das pessoas não, na verdade, das rodovias em geral. Isso aqui não é uma opinião, né? Condições das rodovias. Então, 33,6% são regulares, 29,3% bom, tá? 8,9% ótimo, 8,1% péssimo e 20,1% ruim, tá? Então, esses são os critérios que vocês podem utilizar e falar também sobre a experiência de vocês, né? Porque a gente não conhece todas as rodovias do Brasil, então considere as rodovias que você conhece. Então, em que condições elas estão, tá? Ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, tá? Lembrando que no Brasil existem praticamente 2 tipos de rodovias, né? Rodovias mesmo, aí eu já tô falando sobre as estradas, que são as estaduais e as nacionais. Então, as que começam com RJ, né? Tipo RJ 106, RJ 104, RJ 116, RJ 102, são as rodovias estaduais. E BR, tipo BR 101, são as nacionais, tá bom? Tranquilo? Continuando. Já na página 364, ou seja, na página seguinte, tá bom? Nós temos uma terceira questão. De acordo com o gráfico acima, o que se pode concluir sobre a quantidade de combustível gasto a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado no Brasil? Então, nós temos um gráfico que temos os 3 principais tipos de transportes no Brasil, tá? Caminhão, trem e navio, tá? Então, caminhão rodoviário, trem ferroviário e navio aquaviário, ok? Ou hidroviário, também pode falar isso. Então, vamos lá. O que diz a informação, né? O infográfico. Brasil, consumo de combustível por meio de transporte. Aí tem os meios de transporte de um lado e do outro lado a quantidade de combustível gasto a cada 1.000 toneladas de quilômetros rodados, tá? Então, temos o caminhão 15 litros, tá? O trem 6 litros e o navio 4 litros. Então, isso aqui é um exercício de comparação. Então, de modo geral, a gente sabe que um caminhão acaba utilizando mais combustíveis em comparação com um navio, tá bom? É o que está escrito aqui nos dados, tá? Uma questão de interpretação. Mas o que a pergunta ela quer saber, tá? O que se pode concluir sobre a quantidade de combustível gasto? Então, assim, de primeira impressão, o que mais gasta combustível é o caminhão, tá? Sendo que são 15 litros gastos a cada 1.000 toneladas por quilômetro rodado. Então, é uma proporção, tá? Mas além da quantidade de combustível, é também importante relacionar a questão de custo, benefício, vantagens e desvantagens. Por quê?
Porque o que acontece? Os 3 tipos de transporte são muito importantes para as circulações de mercadorias, tá? E todos eles têm vantagens, desvantagens e um custo em relação a isso, tá? Então, por exemplo, vamos começar do navio, né? O navio, apesar de se gastar menos combustível em relação aos demais, ele carrega uma quantidade de mercadorias acima de todos os outros, né? Então, os navios cargueiros, né, que tem contêineres e contêineres de mercadorias, eles conseguem carregar uma grande quantidade de produtos atravessando praticamente oceanos. Lembrando que navio é um tipo de transporte, né, que ele fica no mar aberto, né? Então ele praticamente ele vai de um continente a outro atravessando oceanos, né? Então, nesse sentido, os navios eles são muito eficazes. Porém, quando se chega no porto, né, as mercadorias elas têm que ser transportadas para outro veículo, né? Porque a limitação do navio é ficar no porto, tá? Então, aí geralmente, né, é outro tipo de veículo que também carrega uma quantidade muito grande de mercadorias em via terrestre, né, enquanto o navio é via marítima. O trem, ele tem essa função, né? Então, o trem, ele anda só numa ferrovia, então ele já tem essa dificuldade de locomoção, né? Porque ele é muito grande, então ele acaba sendo muito importante para transportar mercadorias a longas distâncias e também tem essa eficiência de transportar uma quantidade muito grande de produtos. Portanto, né, quando o objetivo é fazer com que essas mercadorias cheguem até os mercados e considerando as inúmeras cidades que existem, considerando que uma cidade tem diversos mercados, aí o caminhão ele acaba sendo mais eficiente, apesar de transportar uma quantidade de mercadoria muito menor do que um trem e do que um navio. Então precisa de diversos caminhões para fazer isso. Então os caminhões eles têm essa facilidade, né? Porque ele é um transporte rodoviário, né? Ou seja, é um transporte que tem roda, tá? Então ele é capaz, né, de chegar até a porta do supermercado, né? E geralmente o que os outros não fazem, né? Então todos esses tipos de transportes eles são importantes quando se fala sobre o fluxo de mercadorias, ok? Continuando, aí você escreve, né, com as suas próprias palavras, né, em relação a o que você pode concluir a respeito, tá, dessa relação entre o combustível, tá, de cada tipo de veículo, né, rodado por quilômetro no Brasil, ok? De acordo com o mapa ao lado, qual região brasileira apresenta a maior rede de hidrovias do Brasil? Então, aqui é um exercício de observação. Então, nós temos um mapa, tá? E esse mapa, ele tem um título, uma legenda. Então, um título é Hidrovias, Portos e Aeroportos. E na legenda nós temos trechos navegáveis de rios, tá? Os portos e aeroportos. Tem a capital do país e as dos estados para a gente se localizar melhor, tá bom? Então, quando a gente fala de hidrovia, a gente tá falando de rios que são navegáveis, tá? Então, existem diversos tipos de rio, tá? E alguns deles servem para a navegação, ok? E aqui é uma questão de observação. Então, a gente consegue perceber que no Brasil todo existem rios, tá? Mas a maior parte deles estão concentrados na região norte, tá bom? Os rios navegáveis. Não que nas outras regiões não tenham, sim, as outras regiões têm. A região sul, por exemplo, também tem bastante rio. Inclusive, alguns desses rios são usados para a geração de energia. Mas, porém, contudo, portanto, entretanto, os rios da região norte são mais navegáveis porque eles são mais largos, eles são mais lentos e eles têm menos, tá? Eles têm menos queda d'água, ou seja, eles têm menos correntezas e eles têm menos cachoeiras. Agora tu imagina como que você vai navegar no rio, né, cheio de correntezas, cheio de
cachoeiras e por aí vai. Então, os rios, eles precisam ser mais planos, né? Então, eles têm o seu movimento, né? O seu curso natural, as águas dos rios, de uma certa forma, se movimentam, mas eles acabam sendo navegáveis, ok? Então, nesse caso, né? Qual a região? É uma resposta assim bem papum, bem precisa, então a resposta é a região norte, ok? Daí a gente vai para a página 365, ok? Então tá. Na página 365, o que o quadro abaixo contém nomes de alguns produtos do extrativismo no Brasil. Preencha o diagrama com as palavras do quadro. O que é extrativismo? É atividade mesmo de extração, de você tirar uma matéria-prima diretamente da natureza, ok? Existem praticamente 3 extrativismos: mineral, vegetal e animal, ok? Então aqui é um exercício só para vocês completarem a cruzadinha. Então as palavras são castanha, açaí, látex, peixe, madeira, palmito, ferro, ouro, sal e petróleo. Daí você preenche, ok? Então vou falar aqui a ordem para vocês, tá? Espero que vocês já tenham feito esse exercício, mas vamos corrigir, tá? Então, ferro, látex. Professora, o que é látex? Látex é a matéria-prima da borracha, tá? Então, ela é de origem vegetal. Então, existe uma árvore chamada seringueira, tá? E o látex, ele é retirado do tronco dessa árvore, ok? Castanha, petróleo, açaí, peixe, madeira, sal, palmito e ouro, tá? Tô falando na ordem, tá? Então, ferro, látex, castanha, petróleo, açaí, peixe, madeira, sal, palmito e ouro, ok? Próxima. Agora escolha 2 produtos do extrativismo e pesquisem em livros ou na internet como é feita a extração deles no Brasil. Se de forma tradicional ou moderna. Qual é a diferença da forma tradicional ou moderna? Tradicional geralmente é um extrativismo utilizado com poucas ferramentas, geralmente ferramentas artesanais, né? Ferramentas feitas mesmo à mão, ok? E a moderna já se utiliza mais tecnologias, tá? Como, por exemplo, se usa tratores, né? Tratores, utiliza também, enfim, máquinas de modo geral, tá? Não só tratores, mas qualquer tipo de maquinário já entra dentro do extrativismo moderno. Anote sua pesquisa no caderno e apresente para os colegas. Então, você pode pesquisar sobre alguns dos produtos que estão acima na cruzadinha. Então, você pode pesquisar sobre a castanha, sobre açaí, sobre o látex, sobre o peixe, sobre a madeira, tá? Que geralmente é feito por madeireiras, ok? O palmito, o ferro, o ouro, o sal, o petróleo. Então, você pode escolher 2 desses e fazer uma pesquisa, tá? Então, você pode pesquisar em livros, você pode pesquisar no Google e pode escrever pergunta do tipo: como é o extrativismo do petróleo no Brasil, né? Ou como se é retirado madeira no Brasil, tá? Então vai ter lá escrito para você tudo bonitinho. Ou algo mais genérico, tipos de extrativismo no Brasil. Então vai ter várias opções para vocês pesquisarem. Não precisa ser necessariamente os dessas listas, ok? Vamos lá. Segundo, em relação ao município onde você mora, responda: há muitas indústrias nele? Assinale abaixo a sua resposta. Aqui também é um trabalho de pesquisa, mas já vou adiantando algumas coisas, ok? Então, o município de São Gonçalo, ele foi conhecido, né, na época da industrialização do Brasil, ali mais ou menos na década de 40, 50, pegando aí 60, 70, como a Manchester Fluminense. O que é isso, né? Manchester é uma cidade, né, que foi referência no mundo do processo de industrialização, tá? Manchester não é uma cidade brasileira, ok? Só que, por que a gente chama de Manchester Fluminense? Quando a gente fala Fluminense, a gente está se referindo ao estado do Rio de Janeiro. Então,
quando teve a industrialização no estado do Rio de Janeiro, a força que a industrialização teve aqui no Brasil não, teve aqui em São Gonçalo, foi muito grande, ok? Por isso que a gente é chamada de Manchester Fluminense, né? Fazendo aí uma analogia, uma comparação da maior cidade industrial que existiu no mundo na época do processo de industrialização, ok? Então a gente pode dizer que sim, né? Apesar disso, né? Isso eu tô falando aí no século XX, a gente já tá no século XXI, o perfil da cidade de São Gonçalo mudou bastante de um tempo pra cá, né? Então, São Gonçalo, hoje, ela se predomina, como diversas outras cidades no Brasil, pelo setor de serviços e comércios, mas aqui ainda há bastante indústrias, ok? Então, vamos lá. Cite o nome de duas indústrias instaladas no município onde você mora e de sua região e descreva quais tipos de produtos elas fabricam. Então, o que acontece? Aqui em São Gonçalo, se você não estiver encontrando, você também pode falar sobre o estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, é interessante que vocês pesquisem. Vocês vão encontrar várias respostas, então a resposta que eu der não necessariamente é a única resposta, né? Porque aqui só fala sobre duas indústrias, tá? Então, é só para vocês ficarem assim um pouco mais à vontade, tá bom? Com o que vocês conseguiram encontrar, tá? Então, as duas que eu vou falar, tá? A primeira é a Coqueiro, tá? Então, a Coqueiro é uma fábrica de sardinhas e peixes enlatados, tá bom? Que fica em Neves, tá? E ela, inclusive, foi comprada pela Quaker. E a segunda é a Crack, tá? Então, a Crack é uma indústria, tá? De alimentos também, tá? E tem diversos produtos, mas os produtos mais famosos é o Guaraná Crack, tá? E nós temos também a batata palha Crack, tá? Que são produzidas numa indústria de alimentos que fica em Marambaia, ok? Marambaia, Guaxindiba, por ali, tá bom? 3. Qual via de transporte é predominante no Brasil e por quê? Tá? Então, a via de transporte predominante no Brasil, isso é uma forma que a gente também consegue perceber facilmente no nosso dia a dia, é o rodoviário, ou seja, é a via de transporte para meios de transporte, né, ou automóveis que utilizam rodas, tá? Então, para moto, para caminhão, para carro, que mais? Bicicleta, enfim, tá? Então, é o rodoviário, ok? Bicicleta, onde tem ciclovia, tá? Mas, de modo geral, a maioria mesmo é de automóveis, ok? E por quê? Isso tem a ver com o processo de industrialização no Brasil, tá? Porque as primeiras indústrias que foram instaladas aqui no Brasil foram as indústrias automobilísticas, né? Então, você estava tendo a produção de carros, né? Precisava também se construir essas vias, né? Para que os carros pudessem transitar. E não só tinha a indústria, mas como tinha um mercado consumidor. Então, não faria sentido só fabricar um carro e as pessoas não poderem, né, utilizar esse carro. Então, assim, existem outros meios de transportes, existem, mas o principal, o predominante, o que a gente mais vê é o rodoviário, ok? Próxima. A fotografia abaixo mostra as condições de um trecho de uma rodovia brasileira. Observe a imagem e responda as questões. Letra A. Como você avalia as condições do trecho da rodovia mostrado na imagem? Então, é uma pergunta, assim, né, da sua análise. Mas, de modo geral, o que a gente vê? Primeira coisa, que a manutenção dessa rodovia está precária, né? Então, nós vemos os buracos, né, praticamente no meio da rodovia, e isso afeta muito a qualidade e a segurança dos transportes que andam nela. De modo geral, essa imagem retrata as condições das rodovias brasileiras? Então, isso você também pode perguntar para algum adulto, alguma pessoa
que tem o hábito, né, de frequentar as rodovias brasileiras, né? Aqui é uma pergunta mais específica para estradas, ok? Justifique sua resposta, tá? Então, você pode dizer sobre as rodovias da sua cidade, tá? As rodovias que você conhece, as rodovias que você já andou, costuma andar. Seria interessante bater aquele papo mesmo com a sua família para investigar, né, sobre isso. E você pode apontar diversos problemas, né, como, por exemplo, não só a questão das rodovias estarem esburacadas, mas também a relação, né, do pagamento de pedágio com a qualidade dessas rodovias. Pode falar sobre a sinalização delas, né, se essas rodovias elas são bem sinalizadas, se as placas elas são visíveis, se elas estão em bom estado de conservação, se o mato está alto ou não, essas coisas, tá? De modo geral, é isso. Eu acho que eu falei, a questão do acostamento também, tá? Se você quiser ir mais além, você pode relatar sobre as condições da rodovia em relação aos acidentes, tá? Então, até que ponto isso tem a ver ou não, tá bom? E C, descreva as condições das rodovias do município onde você vive, né? Então, aí você teria que pegar as rodovias que passam por dentro de São Gonçalo, tá? Então, aqui nós podemos falar da RJ-101, RJ não, gente, BR-101, desculpa. Confundi uma com a outra, tá? A BR-101, que é uma das principais rodovias aqui de São Paulo. Também temos a RJ-106 e a RJ-104, tá? Então, BR-101, RJ-106 e RJ-104, beleza? Aí, enfim, aí você descreve, né, como que são as condições dessas rodovias. Então, eu falei vários exemplos para vocês de possibilidades de coisas que podem ser características dela, tá? E depois a gente chega no o que eu estudei, tá? Que é uma revisãozinha, tá? De todo o capítulo, ok? Então, eu vou lendo os quadrinhos, tá? E vocês vão completando, ok? Vamos lá. O território brasileiro está inteiramente localizado a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, no hemisfério ocidental da Terra. Bom? Próximo. A escala informa a que proporção a representação está reduzida em relação à realidade. Continuando. Atualmente, as vias de transporte brasileiras são constituídas basicamente por rodovias e em proporção bem menor por ferrovias e hidrovias, tá? O extenso território brasileiro faz limite com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. A década de 1950 foi marcada pela construção de Brasília, a nova capital federal, que promoveu a integração entre os estados e as regiões brasileiras. No Brasil, as principais atividades desenvolvidas no espaço rural são a agricultura e a pecuária, e o extrativismo, vegetal e mineral. Em relação às vias de transporte, as rodovias em nosso país são predominantes e responsáveis pela maior parte da circulação de cargas e pessoas, tá bom? Então, gente, a nossa aula foi essa, tá? Ela está sendo mais curtinha, exatamente para dar um tempo maior para vocês lerem o livro e fazerem as atividades, tá bom, gente? Então é isso, um beijo.